Fala, Valos, como é que vocês estão? Mikael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês acerca de um vídeo que eu vi de um pastor chamado Pastor César, onde ele falava a passagem que está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 35. Ele diz: tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Melhor é dar do que receber. E eu vi um corte dele falando, um corte bem resumido acerca dessa passagem aqui. E eu gostaria de conversar com você justamente acerca desse assunto. Realmente, quando nós lemos essa passagem, nós compreendemos que só sabe o valor de poder contribuir na vida de alguém a pessoa que um dia precisou receber de alguém algo. Entende? Eu tenho algumas experiências assim de quando eu era pequeno, que nós não tínhamos tanta condição assim. E em comunidades cristãs tem um departamento que cuida das pessoas necessitadas, né? Das pessoas pobres, das pessoas carentes. E dependendo da comunidade, dá-se vários nomes. Chama de Obra da Piedade, diaconato, Ministério dos Pobres. Tem uma série de coisas, né? São outras comunidades chamam de social, que é de extrema importância. Várias igrejas têm um papel fundamental nessa questão. E eu me lembro que a gente já chegou a receber, né, auxílio desse ministério que cuidava dessa parte. E eu lembro dessa cena das pessoas chegando na minha casa. Meu pai estava já aqui no sul do Brasil trabalhando para poder conquistar as coisas, né? E a gente teve, não só uma vez, mas algumas vezes nós fomos atendidos por esse ministério. Quando você recebe, digamos assim, um suprimento na sua casa, ou seja, você está precisando de alimento, de roupa, de comida, e você recebe, você como criança, você fica muito feliz, você não sabe de onde veio, você fica muito feliz. Só que para os adultos, isso fere o ego dos adultos, fere a honra, porque principalmente o homem, ele se sente incapaz de prover o melhor para a sua família. Então, quando você cresce tendo esse tipo de experiência, e sempre que você está precisando de alguma coisa, seus pais como cristãos, eles falam, olha, vai orar, vai pedir para Deus. E você ora, passam-se os dias, demora, geralmente não chega na hora, mas passam-se os dias, e de repente aquilo que você precisava chega, você fica feliz, mas os seus pais sabem o quanto custou para poder aquilo chegar até eles. Foram noites de oração, sem falar nada para ninguém, pedindo a Deus para que de alguma forma a provisão chegasse. E quando você começa a ficar um pouco mais adulto, você começa a compreender que para um adulto receber uma doação porque ele não teve a condição de conquistar aquilo pelo seu trabalho, através do seu esforço, aquilo machuca muito. Aquilo machuca e você começa a batalhar com a mentalidade de que um dia eu vou ser a pessoa que vai abençoar a vida do próximo, ou seja, eu nunca mais quero passar por isso. E, portanto, assim que eu souber que tem alguém precisando, eu vou contribuir e de maneira mais discreta possível. Então, quando nós lemos esse texto aqui, esse texto ele fala muito conosco porque ele nos traz, ele nos remete a uma realidade que em tempos passados nós fomos supridos por pessoas que veio entregar provisões para nós. E hoje, no presente e no futuro, nós nos encontramos no papel de ser uma ferramenta de levar essa provisão na vida de outras pessoas que estão passando por situações a qual nós passamos no passado. Então, quando nós lemos esse texto, melhor é ter para dar do que receber, literalmente está falando isso. É melhor você ter a provisão, é melhor você ter o dinheiro para poder você contribuir na vida do próximo, do que você estar dependendo que alguém venha na sua direção para entregar uma quantia, porque senão você vai ser despejado no outro dia. Então, principalmente nós homens, quando nós lemos isso, nós entendemos que é de suma importância. O homem, principalmente o homem pobre, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que saber lidar com o dinheiro. Não adianta, não existe outro caminho. Ele tem que saber lidar.
Porque vai chegar um momento em que seus filhos vão nascer, seus filhos vão começar a crescer e a dificuldade vai chegar, os desafios da vida vão chegar. E quanto mais preparado você estiver em todos os pilares da sua vida, você consegue passar de uma maneira mais fácil por esses desafios, entende? Só há duas maneiras com que o ser humano aprende. Ou é pela experiência própria, ou pela experiência alheia. Pela experiência própria você cria casca, você cria traumas também, e você cria experiências e você sabe o caminho, por onde passar, por onde não passar. Só que existem situações que a vida ela pode bater tão forte que, dependendo da situação que você passar e aprender pela experiência própria, você não é capaz de se levantar e continuar andando, ok? Porque pode deixar muitas feridas. Quando nós seguimos por essa linha de raciocínio, é a mesma coisa. Eu não preciso pegar todo o meu patrimônio e colocar numa operação alavancada de day trade para saber que a probabilidade é que eu venha perder tudo, praticamente em 99% das vezes, entende? Então, através da experiência alheia, eu aprendi que não se deve se alavancar, sendo que você não tem o colateral necessário caso aquela sua operação dê ruim. Outro exemplo, eu não preciso subir em cima de um prédio de 30 andares para saber que se eu pular dali de cima vai ser game over. Eu vou para o outro lado. Por quê? Eu aprendi através de exemplos de outras pessoas, de que elas tiveram essa coragem ou essa angústia, essa decisão de querer fugir de um problema e tiveram esse mesmo destino. Então, através da experiência alheia, através do exemplo alheio, eu consigo olhar e tirar um exemplo para mim. Eu digo, olha, isso aqui não é bom, ok? Então, existem aprendizados que nós vamos ter que aprender na prática. Ok? Nós vamos aprender na prática, vai ser na dor. Só que existem outros aprendizados que nós aprendemos através de experiências alheias. E essa reflexão, falando acerca do é melhor ter para dar do que para receber, que foram as palavras do Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo, ele parafraseou, faz total sentido e é verdade. Porque quando uma criança pede uma bolacha para os seus pais não têm condição, aquilo parte o coração dos pais. A dor de barriga que dá quando você quer comer algo e não tem, e aquela sensação angustiante de que você quer comer, vem todos os sentimentos à flor da pele. A criança ela não tem compreensão de que os pais dela não têm condição para comprar. E por ela não ter essa compreensão, ela vai espernear querendo comer. E, consequentemente, os pais saem até de perto e provavelmente vai para o seu quarto chorar ou fazer uma oração, ou se revoltarem com aquela situação a qual eles se encontram, uma sensação de impotência. Por isso que quando nós lemos essa passagem, a passagem ela mexe profundamente com quem já passou por esse tipo de situação e hoje tem uma vida um pouco melhor. Por isso essa palavra ela é tão atual. É melhor ter para dar do que você precisar receber. Claro que depende do contexto, mas não é pecado a gente desejar ter as coisas, querer ser uma ferramenta na mão de Deus para abençoar a vida do próximo. Eu sou uma prova viva disso. Eu já passei por essas experiências, minha família também já passou. Hoje nós estamos no outro lado, com outros objetivos, vivendo outro estilo de vida. Não sou rico, não, mas entendi que o conhecimento é a única saída para poder mudar a vida financeira das pessoas, a educação real, ok? A educação real. E literalmente, através das poucas experiências de vida que eu tenho, eu posso afirmar que esse texto que está nas Sagradas Escrituras, que esse texto que está aqui na Bíblia Sagrada é muito real. Porque quando você entra na casa de alguém que está passando por uma dificuldade e você leva algo, uma palavra que pode mudar a mente daquela pessoa, um esclarecimento que pode apaziguar aquela tempestade, ou até mesmo um prato de comida na mesa de um necessitado, você vê um brilho nos olhos de uma criança, você vê um brilho nos olhos de um idoso, e isso faz você retornar ou relembrar dos tempos em que você foi alimentado por alguém. Por isso que tudo que nós conquistamos não é simplesmente para ficar para nós mesmos, ou tudo que nós temos que fazer se trata de única e exclusivamente da gente. Nós temos que pensar nos outros também. E tem um versículo que é muito poderoso, que se complementa com esse nosso comentário aqui, que está escrito nas Sagradas Escrituras, que fala: aquele que atende o pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Bem-aventurado aqueles que atendem aos humildes. Bem-aventurado aqueles que lembram do pobre, da viúva,
do órfão, do necessitado, entende? Então, é de suma importância nós termos, e eu vejo como um benefício, nós passarmos na nossa infância por essa situação e, lendo esse texto hoje, nós termos uma compreensão e se encontrar no outro espectro de que um dia nós precisamos, hoje somos aquelas pessoas que Deus se utiliza para atender as pessoas que estão precisando, e não só levar algo material, mas levar a palavra e uma chave de esclarecimento, levar esperança, para mostrar para as pessoas que aquilo que elas estão vivendo hoje, nós também vivemos, mas que é possível mudar aquela realidade através do conhecimento, através da palavra de Deus. Por isso é importante você deixar o like nesse nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, e será um prazer receber cada um dos senhores aqui, ok? Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, Lados.